Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o assento. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade. Glória a Deus por esse momento, por essa oportunidade de aprendizado. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meus irmãos. E nós continuaremos então nessa noite, meditando nos ensinos dessa revista, enfim, dessa série de estudos que estamos passando, série esta intitulada de Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje nós já estamos na lição de número 10, lição essa cujo título é O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Então, o pecado corrompeu a natureza humana e nós vamos estudar um pouco mais nessa noite sobre isso e também sobre as heresias que se levantam em contrário a essa verdade bíblica. Nós temos, meus irmãos, como texto áureo, Romanos 3, 23, onde diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática, meus irmãos, da nossa lição, ela vai dizer que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Então, nenhum de nós escapa dessa herança de pecado e ela vem conosco desde lá da concepção, no ventre e depois do nascimento, na infância, enfim, por todo esse tempo. Eu estou, meus irmãos, com a lição tal qual alguns dos irmãos têm. Então eu vou tentar seguir um pouco o trilho norteador que o autor usou, e os irmãos vão poder acompanhar, de certa forma ali, se alguém gosta de fazer assim como eu, de ir assinalando e anotando algumas coisas, pode ficar à vontade. Eu não vou me deter na íntegra no texto, mas vou tentar manter o mesmo raciocínio que o autor, assim como a estrutura da lição. A leitura bíblica, meus irmãos, a leitura bíblica em classe dessa lição, ela está em Gênesis 3, versículo 1, Gênesis 3, versículos 6 e 7, e também em Romanos 5, dos versículos 12 ao 14. Eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos 5, de 12 ao 14. E diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Até aqui, meus irmãos. Então, a realidade do pecado é o tema da nossa lição.
dessa semana. A verdade que há no pecado, tanto da existência quanto da herança que se dá do pecado de Adão e que nos alcança, vem ser o tema da nossa lição. Deus, meus irmãos, Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança em santidade e perfeição, certo? Quando olhamos para Gênesis 1, 26, lá vai dizer, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no versículo seguinte, no 27, vai dizer, e Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, meus irmãos, depois disso, tendo sido feito por Deus, né, em santidade e perfeição, homem e mulher, contudo, o pecado de Adão, ele vem corromper essa perfeição. O pecado original de Adão, essa desobediência que nós lemos ali de Adão e Eva, ele corrompe e traz severas mazelas aos seres humanos que vêm perdurando, né, vem tendo continuidade, geração após geração, até chegar em nós. E, com certeza, enquanto Jesus não voltar, vai continuar estando nas gerações subsequentes. Nós vamos, meus irmãos, apresentar, então, essa lição, como eu disse, na estrutura que ela está construída pelo autor, pensando nos 3 pontos que a erigem, né? Os 3 pontos que a alicerçam. O primeiro sendo a explicação da doutrina bíblica do pecado e sua extensão, ou seja, nós vamos ver biblicamente a existência do pecado, que parte lá de Adão, e a extensão desse pecado alcançando até as nossas gerações e, como eu disse, as próximas também. O porquê que isso vem passando de geração em geração. O segundo ponto que nós vamos ver diz respeito às heresias que negam o advento do pecado. Então, existem heresias que negam. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de clareza na sequência, as que negam a questão do pecado. E, por último, terceiro e último ponto que nós vamos ver é sobre o perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. Vamos analisar um pouco sobre como isso nos influencia, como isso nos alcança e qual é o perigo disso para as nossas vidas, para as nossas caminhadas cristãs. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, lá no início, partindo já de Gênesis 1, nós temos a criação. O que nós temos ali é a apresentação de Deus criando todas as coisas, né? A terra era sem forma e vazia, e Deus começa a criação, e nós temos Deus fazendo o homem, fazendo a mulher, Deus institui ali um jardim, nós conhecemos por Éden, coloca o homem e a mulher ali. Nós sabemos que a Bíblia mostra para nós que homem e mulher eles podiam usufruir de tudo que havia ali no jardim. Deus colocou todas as coisas para que eles pudessem usufruir e viver com plenitude naquele lugar. No entanto, havia uma única coisa que eles não podiam fazer, uma única ordenança de Deus em contrário a que eles fizessem, que era, ou seja, eles não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma única árvore, e eles não podiam comer do fruto daquela única árvore. O restante tudo era possível. Eles podiam desfrutar de tudo, como eu disse. Inclusive da presença do próprio Deus, porque a Bíblia vai mostrar que Deus ele se fazia presente diariamente com eles. Então, nós temos a Bíblia nos mostrando ali que a serpente, como nós lemos no início, a mais astuta dos animais criados por Deus,
ela vai, influenciada por Satanás, ela vai e engana Eva. Ela ludibria Eva. Ela tentou Eva até o ponto que Eva comeu do fruto. E não só comeu do fruto, como também ela deu do fruto, deu a comer do fruto a seu marido, Adão. Então nós temos ali, né, o relato de desobediência àquilo que Deus havia ordenado que eles não fizessem. Nós temos ali um marco de desobediência por parte de Adão e Eva. E quando eles comeram do fruto, o que acontece é que se abriram os olhos deles. E eles tiveram acesso a conhecer, ou eles ficaram cientes de que estavam nus, né? Eles se viram nus. A Bíblia vai dizer que eles se envergonharam da sua condição de nudez. Eles, como nós lemos, eles foram e providenciaram uma forma bastante rudimentar e primitiva de vestuário, mas pegaram folhas para, né, fazer um avental ou uma veste para eles, né, e eles se envergonharam e se esconderam, inclusive de Deus, após terem desobedecido o Senhor, desobedecido aquilo que o Senhor, ou a única coisa que o Senhor havia proibido a eles. Então essa, meus irmãos, era a ruptura da comunhão com o Criador. Esse é um exemplo, esse é um marco da ruptura que se dá entre a criação e o seu Criador. Então, é a morte espiritual, porque morte ela significa separação. Nós vamos ver o que está em Isaías 59, 2. Então, ali nós temos a separação do homem e de Deus. E diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, meus irmãos, o que nós temos ali é o quê? O pecado, tanto lá com Adão quanto no nosso tempo, ele fazendo a separação entre nós e Deus. O pecado, ele nos afasta, ele tem essa condição de nos afastar, de fazer com que Deus volte a sua face contrária a nós. A Bíblia vai dizer, inclusive, né, que as nossas orações talvez não sejam nem ouvidas. Por exemplo, quando marido e mulher estão brigados, as nossas orações nem sequer são ouvidas por Deus. Então, o pecado tem, né, essa capacidade, esse potencial de separar Deus, de fazer afastamento entre Deus e nós. De tal modo, como eu disse, que muitas vezes, né, nem as nossas orações, nem os nossos clamores, as nossas súplicas são ouvidas ou atendidas por Deus em decorrência da prática pecaminosa na nossa vida. Então, meus irmãos, isso se dá com Adão e Eva, eles têm essa separação, essa morte espiritual, e essa desobediência, ou por causa dessa desobediência, é que entra o pecado no mundo, e com ele a morte também, como nós lemos. E esse desastre, como diz o autor aqui, esse desastre, ele é conhecido como a queda da humanidade. Então nós temos, a depender da literatura, da referência, ou até mesmo de quem está falando, muitas vezes esse termo sendo trazido como queda do homem, queda da humanidade, ou somente queda. Mas quando estamos falando sobre esse, quando o assunto é esse, nós logo podemos entender que é a desobediência de Adão e Eva e a consequência disso que foi o afastamento deles para com o Criador. Então isso nós temos como a queda do homem, essa desobediência que leva
a separação de Criador e criatura. E a consequência, meus irmãos, da queda, lá no Éden, a Bíblia não mostra muito bem como se dá essa transmissão. Ou seja, a Bíblia não é bem clara em explicar para nós como que o pecado lá de Adão chega até nós. Mas ela é muito clara e muito enfática quando ela mostra que isso é uma verdade. Então, embora não tenhamos uma explicação bem detalhada de como isso acontece, mas nós sabemos que, de fato, isso acontece. Quando olhamos para Romanos 5:12, por exemplo, aquele texto que nós lemos ali, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só, o autor, Paulo, ele está dizendo assim, por um homem, a saber Adão, entrou o pecado no mundo, e com ele a morte. É por isso que todos pecaram. Isso vem até nós, isso nos alcança. O texto áureo que nós lemos lá de Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos ou herdamos o pecado. Então, por isso nós estamos destituídos, ou seja, afastados, separados da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que o texto bíblico vai dizer. E o autor, meus irmãos, ele diz o seguinte, é que o pecado ele se estende a todas as pessoas e corrompeu não somente uma parte, mas a totalidade do nosso ser. Isto é, corpo, alma, espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Então, o pecado, ele corrompeu a totalidade no nosso ser. Não apenas uma coisa, mas nós somos completamente manchados, maculados por aquele pecado original de Adão que nós herdamos. Nós herdamos essa herança adâmica, essa herança pecaminosa, como a gente ouve falar. Originalmente nós somos corrompidos. Então, eu me lembro de uma situação em que estávamos ali em casa e aí o Ezequiel era bem pequeno, deve fazer um ano ou dois, bem pequeno ali, brincando, enfim, e nós olhávamos para ele com aquele sentimento bonito de paz, de primeira viagem, enfim, olhando ali, e aquela pureza e aquela ingenuidade de criança, que a gente sabe como é, e apaixonados por aquilo. E eu lembro que a mãe dele comentou algo sobre a ingenuidade, essa pureza, enfim, e eu me lembro de dizer para ela que, pois mas aí dentro está uma herança adâmica, uma herança pecaminosa que ainda não encontrou lugar, ainda não encontrou espaço nem maturidade, mas que já vem em cada um de nós. É por isso que a verdade da nossa lição vai dizer que desde o ventre nós já herdamos o pecado. Então, meus irmãos, desde o ventre nós já nascemos em pecado, afastado de Deus e precisando de um Salvador. Essa que é a nossa condição, desde o nascimento, desde a concepção. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre compreender e ter em mente que nós precisamos de um Salvador, uma vez que já nascemos com essa herança pecaminosa do nosso ser e em todo o nosso ser. Amém, meus queridos? Segundo ponto que nós vamos tratar aqui, fala da heresia que nega o advento do pecado. Então, a heresia que nega o pecado. Nós temos a principal delas, pelagianismo. Nós não precisamos, obviamente, memorizar
palavras, enfim. Mas é importante que a gente conheça, porque essa é a mais antiga das heresias no tocante ao pecado, à herança pecaminosa que a igreja vem enfrentando. Essa é a primeira, a mais antiga de todas, e ela perdura até os dias atuais. E como diz o título da nossa série, né, vão se apresentando com novas caras, com novas faces, nomenclaturas, enfim, mas continuam acompanhando. E basicamente, meus irmãos, sem me alastrar muito nela, até porque não vai precisar, mas ela vai dizer o seguinte, que o ser humano não nasce em pecado, que a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, que não existe um pecado original, que não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos, né, então, dos pensamentos do pelagianismo. Meus irmãos, muitas vezes, e nessas 9 lições anteriores aqui, nós já tivemos contatos com heresias que elas caminham paralelas, ou meio que paralelas à verdade bíblica. Então, existe ali um entendimento, né, bíblico, e eles vão lado a lado com a Bíblia, tentando distorcer a palavra, enfim. Mas o que nós temos aqui, por isso que eu disse que eu não preciso nem me alastrar muito, é um choque, é um confronto direto, né, com a verdade bíblica. Por quê? Porque eles negam a herança pecaminosa, eles negam o pecado de Adão, ou seja, vai em confronto direto, é uma questão assim completamente antagônica, ou contrária à verdade bíblica. Como é que a gente vai compatibilizar, por exemplo, essa negação, né, herética aqui com Romanos 5,12? Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui o texto está sendo muito claro, não há margem para uma segunda interpretação com relação a isso. É completamente explícito no texto que um homem, o pecado entrou através de um homem, ou por um homem, a saber, Adão, e ele perdura. Por exemplo, no versículo 14, logo na sequência, nós temos ali: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, até a lei, até que Deus instituiu a lei em Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Nós temos aqui, meus irmãos, com muita clareza, com muita transparência, o texto bíblico mostrando que o pecado de Adão, ele perdura, e ele vai de geração em geração, inclusive, ou independente de se pecou à semelhança de Adão ou não, mas a morte e o pecado vão, né, sendo perpetuados na raça humana. A corrupção, meus irmãos, do gênero humano é um fato, então, como eu disse, incontestável na Bíblia. A Bíblia, ela é, como eu disse, muito clara, muito cristalina com relação a esse texto. Muitas vezes, em determinados assuntos, obviamente não em assuntos doutrinários, mas em alguns assuntos há uma diferença leve de interpretação aqui ou acolá. Mas aqui o que nós temos é um choque que vai completamente oposto ao texto bíblico. Então não resta argumentos, não tem sombra de dúvidas para nós que o gênero humano ele recebe essa herança pecaminosa. Mas não somente, meus irmãos, a Bíblia. Nós não vemos apenas o texto bíblico apresentando um argumento contrário
a heresia que nega o pecado. Mas nós vivemos na prática. Nós temos a experiência diária como cristãos de saber o que é herdar o pecado em nós. De saber o que é conviver com essa natureza. Ou seja, não é alguém me contou, não. Eu vivo todos os dias, eu caminho, eu me desloco, eu trabalho, eu volto para casa, eu saio. Todo tempo eu estou com essa herança pecaminosa em mim e lutando contra ela. Essa, de fato, é a nossa vida cristã, essa é a nossa realidade como cristãos. Romanos 7 tem um texto, do versículo 19 ao 24, tem um texto que para mim ilustra muito bem aquilo, né, que Paulo disse e ilustra muito bem aquilo que eu vivo, eu, Douglas, vivo todos os dias como ser humano, como cristão, que estou vivendo nesse mundo. Lá no versículo 19, o irmão Léo tem a Nova Almeida atualizada, talvez o texto seja mais... Vai dizer assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha só, Paulo está dizendo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Na sequência. Mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha só. Se eu faço o mal, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez, Paulo está dizendo, há em mim uma natureza adâmica, há em mim uma natureza pecaminosa que me leva a fazer, inclusive aquilo que eu não quero fazer. O pecado que há em mim, o mal que há em mim, ele me dirige, ele me direciona, ele me faz ter uma tendência por fazer o mal que eu não quero fazer. Próximo. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo, eu tenho prazer, eu gosto da lei de Deus. Eu gosto de fazer o bem. Eu me sinto bem fazendo o bem. Essa é a realidade de Paulo e a nossa. Sentimos-nos bem fazendo a vontade de Deus, fazendo o cumprimento das Escrituras, segundo Jesus nos tem ensinado, mas o mal que habita em nós, muitas vezes, acaba nos tendendo, nos levando na direção contrária, ou pelo menos, forçando ali na direção contrária. Sequência. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. A carne de Paulo está dizendo, a minha carne é prisioneira. Eu tenho vontade de fazer o bem, mas a minha carne é prisioneira da lei do pecado. O que é isso? Nós somos prisioneiros da lei do pecado e da morte. Por natureza, por nós mesmos, sem Jesus, essa é a nossa condição. Por isso eu disse, nós já nascemos em pecado, afastados de Deus e precisando de salvação. Porque essa é a nossa natureza adâmica, é isso que nós somos sem Jesus. E aí Paulo, para mim aqui dá um brado, e aqui eu posso fazer minhas as palavras de Paulo, diz assim, miserável homem que sou. Miserável por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. E aí ele pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está usando, meus irmãos, aqui uma figura, ou melhor, um exemplo, não uma figura, mas um exemplo de algo que era bem conhecido para eles.
Paulo está falando de algo que não é da nossa cultura, logo nós não temos, talvez, essa compreensão exata do que se trata, mas era algo muito comum para eles, que era algo que lá do grego chama necroforia, necro de morto e forel de trazer, ou seja, trazer o morto. Paulo está falando de uma prática muito comum entre os etruscos e ali também no tempo dele e anterior a ele. Mas era uma prática, meus irmãos, que, em resumo, basicamente quando alguém cometia um crime doloso, ou seja, um crime com a intenção de matar, que é diferente de um crime culposo, por exemplo, um acidente que alguém vitimou, alguém foi vitimado, mas a pessoa não tinha intenção. Então, o crime doloso, quando alguém tinha a intenção de cometê-lo. E aí, então, o tribunal, ele não prendia o culpado, o criminoso. Eles amarravam aquele cadáver, aquele corpo morto, no criminoso, e de tal forma que ele tinha que caminhar com aquele corpo, até que o corpo, obviamente, entrava em decomposição, né, ia passando pelo processo de decomposição, e gradativamente o criminoso ele era infectado, né, obviamente, por inúmeros micro-organismos presentes ali naquele corpo morto, né, naquele cadáver, até o ponto que ele vinha a morrer também. Então, Paulo pega esse exemplo, pega essa figura pesadíssima, dificílima para nós, né, de entender até, mas ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando: quem me livrará da minha velha criatura? Quem, miserável homem que sou, porque eu quero fazer o bem e não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí ele diz assim: quem vai me livrar da minha natureza pecaminosa? Quem pode me livrar, né, do mal que vem em mim, que está em mim, e que eu não quero fazer, mas que inevitavelmente está em mim? E daí, meus irmãos, graças a Deus pelo versículo próximo, o versículo 25, que vai dizer assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque só através dele é que nós temos a graça, é só através dele que nós temos acesso à graça. Pela misericórdia de Deus e através, né, do sacrifício de Jesus, é que nós temos acesso a sermos livres do corpo dessa morte. É só através de Cristo que nós temos condição de sermos separados do corpo dessa morte. É só através de Cristo que nós podemos nos ver livre dessa condição de ser escravo do pecado. Amém, meus irmãos? Isaías 53:5. Isaías 53:5 vai dizer assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, Cristo, meus irmãos, ele foi traspassado. Cristo, ele foi esmagado. Deus permitiu que o seu Filho amado, seu Filho unigênito, fosse moído por nossa causa. Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, ele falava essas palavras. E ele diz assim, ó: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, meus irmãos, nós fomos sarados, nós somos livres do corpo dessa morte, nós somos livres da condenação do pecado, somente em Cristo. Por conta das feridas causadas nele, é que nós fomos sarados. Amém, meus queridos?
Terceiro e último ponto que nós vamos passar aqui é o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, nós temos, meus irmãos, heresias, então, por exemplo, os reencarnacionistas que negam a queda no Éden. Quem aqui sabe quem são os que trabalham com essa ideia da reencarnação, né, do karma? Eles vão negar a queda no Éden. E, por consequência, se entendêssemos, se aceitássemos que a queda no Éden não é verídica, por consequência disso, logo não precisaria ter um Redentor. Por consequência, a nossa fé é vã, por consequência, nós não precisamos de um Salvador, logo Jesus morreu em vão, logo a nossa Bíblia, entende, meus irmãos, onde isso dá? Então, isso é algo que nós precisamos conhecer, por quê? Porque mais dia ou menos dia nós vamos estar diante de alguém que crê e fala dessa forma, que prega isso. E nós precisamos estar preparados, não só para combater, obviamente, né, com sabedoria, mas também imagina uma situação onde tem mais alguém diante de nós. 3, nós, alguém que crê, né, dessa forma de reencarnação, nós sabendo que a Bíblia vai dizer que o homem é ordenado viver uma única vez, vindo após isso o juízo, ou seja, nós não temos uma segunda chance, nós precisamos aproveitar a primeira chance que nós temos e única, e em algum momento talvez, como eu disse, nós precisamos estar preparados, porque nós talvez vamos ter a oportunidade de pregar para alguém, de ensinar a verdade a alguém, de abrir os olhos de alguém, né, e até talvez de um terceiro que esteja junto. Enfim, nós precisamos estar preparados para isso. Existe um outro movimento, bem breve aqui, denominado ciência cristã, que nega a existência do pecado. Imagina só se nós disséssemos hoje, aceitássemos por verdade que não existe pecado. Então, qualquer coisa é possível, ou seja, o que decidirmos fazer vai estar certo, não tem certo ou errado, né? De alguma forma, me parece que estaria instaurada a anarquia gospel. Tudo pode, estaríamos como, por exemplo, no tempo dos juízes, onde cada um fazia o que bem lhes parecia. Então, essas são heresias que elas são até fáceis de combater e de argumentar contra, mas nós precisamos conhecê-las, como eu disse, e estar preparados. E não só, meus irmãos, estarmos preparados para identificar quando se levanta algo nesse sentido herético diante de nós, mas também para argumentar, para também se tiver mais pessoas junto, precisamos estar preparados, e também não somente por isso, mas considerando, né, o texto de João 3:16, onde diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto está falando de todo aquele que nele crê. Então, nós precisamos considerar que Jesus, ele morreu, e a graça de Deus se coloca à disposição, não apenas de nós que estamos aqui na igreja, não apenas, né, dos crentes, dos evangélicos, enfim, mas sobre todo mundo. A ideia de Deus, o plano de Deus é que todos se salvem. Por isso que nós somos comissionados a pregar o evangelho a todas as criaturas, porque todos precisam ter a oportunidade de decidir por Jesus. E inclusive esses que pregam a heresia. Por isso, estar preparados e aptos a defender a nossa fé. Porque até mesmo os hereges têm a oportunidade, através, né, do nosso ensino e da sã doutrina bíblica, de se converterem, de aceitarem, de entenderem. Obviamente, isso é uma obra do Espírito Santo, não somente nós apenas vamos nos deixar usar. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos estar aptos para servir a Deus no ensino
do Evangelho, meus irmãos, e isso inclui combate às heresias. Concluindo, então, o autor ele vai dizer o seguinte, que mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, meus irmãos, nós somos salvos pela graça. Pela graça. Mediante a fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é o que o texto vai dizer. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nada que nós façamos por nossa própria força, com nosso próprio braço, tem condições de nos levar à salvação. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é só através de Jesus. É só por meio de Jesus que nós alcançamos a salvação.